Para disputar as principais categorias de automobilismo do mundo, o piloto precisa ser um verdadeiro atleta para resistir a uma série de fatores, como o efeito da velocidade no organismo, a temperatura que os carros podem atingir, entre outros. Um deles é a força G, que pode proporcionar ao piloto o equivalente a várias vezes a força da gravidade experimentada no dia a dia. O efeito pode ser bastante incômodo, e em 2001 uma corrida foi cancelada por ele. Vamos relembrar a história do GP do Texas da kart, uma corrida que não aconteceu porque os carros eram rápidos demais. Em 2001, os fãs da Indy acompanhavam duas categorias, a kart, de iniciativa das próprias equipes, e a IRL, de iniciativa de Tony George, presidente do circuito de Indianápolis. Para a temporada daquele ano, a kart inseriu no calendário o Texas Speedway, um circuito oval bastante veloz e inclinado que já era usado pela IRL e pela NASCAR. Com curvas de até 24 graus de inclinação, o circuito de 2,4 km era considerado como oval intermediário e receberia a kart por 3 anos. A pista foi construída entre os anos de 96 e 97 e originalmente deveria ter 2 layouts a serem utilizados dependendo da categoria. A inclinação maior de 24 graus ficaria para as corridas da NASCAR, enquanto que um segundo banking ficaria localizado logo abaixo, com 8 graus de inclinação. Ainda durante a construção, a kart manifestou interesse em correr na pista, mas desistiu logo depois. Em 98, o sistema de banking duplo foi abandonado e a curva passou a ter apenas a inclinação maior. Com o nome de Firestone Firehawk 600, a corrida seria algo novo para a categoria, que até agora estava utilizando circuitos ovais, mas nada semelhante ao circuito texano. A experiência seria algo completamente diferente de Indianápolis, que possui curvas com 9 graus de inclinação, ou Michigan, que tem 18 graus. Pensando nos possíveis problemas que poderiam surgir com a pista, a kart decidiu realizar testes no Speedway em dezembro do ano anterior. O piloto sueco Kenny Brack fez 100 voltas e atingiu a velocidade média de 362 km por hora. Durante o teste, o piloto experimentou grande força G, com picos de 4,5 pontos, o que ainda era considerado seguro para os pilotos. Satisfeitos, o comissário-chefe da kart, J. Kirk Russell, oficiais da pista, Brack e a equipe Rahal aprovaram o circuito, mas a categoria decidiu por criar algumas regras para a corrida texana em especial, o que incluía a diminuição da pressão do turbo de 1,35 para 1,25 bar e a instalação de um dispositivo Hanford na asa traseira para gerar maior arrasto, o que em teoria deveria diminuir a velocidade dos carros. O presidente do Texas Motor Speedway, Ed Gossage, alertou que Brack não estava andando no máximo e, portanto, as informações coletadas poderiam estar erradas, mas a kart ignorou o alerta. Como foi dito anteriormente, a Indy Racing League, ou IRL, utilizava a pista para realizar algumas de suas etapas, mas os carros eram consideravelmente diferentes dos utilizados na kart. De motores aspirados e menos potentes, os carros da categoria eram mais lentos se comparados à categoria rival. O chassi também era capaz de produzir maior força descendente, então os carros conseguiriam lidar melhor com a pista texana do que o que seria visto com os carros da kart. Em fevereiro, novos testes foram realizados já com as regras em prática, e algumas equipes decidiram ir à pista. Os testes foram atrapalhados por momentos de chuva, mas nos intervalos de pista seca, vários pilotos conseguiram experimentar a pista, incluindo Jimmy Vasser, Dario Franchitti, Scott Dixon, o brasileiro Maurício Gugelmin, entre outros. No novo teste, Kenny Brack atingiu velocidade média de 363 km por hora, o que ligou o sinal amarelo na categoria. Gugelmin alertou no mês seguinte que os carros estavam rápidos demais para a pista. Foi descoberto que Brack não havia andado no limite tanto no teste realizado em dezembro quanto no de fevereiro. A pista também era muito irregular e a administração do Speedway decidiu por fazer um tratamento para deixar o asfalto mais liso para a corrida da kart. Outro problema foi em relação à temperatura, já que ambos os testes foram realizados a baixas temperaturas. O presidente do Speedway também sugeriu que algumas peças da suspensão fossem alteradas para que pudessem resistir melhor aos bunkings da pista. A mesma sugestão foi dada por Gugelmin, mas nada foi alterado. O tempo passou e as equipes chegaram para os primeiros treinos livres, realizados em 27 de abril com uma certa apreensão no ar. O brasileiro Tony Kanaan foi mais rápido da primeira sessão, com o tempo de 22,845 segundos e velocidade média de 375,845 km por hora, 12 km mais rápido do que a média dos testes. Na segunda sessão de treinos, realizada durante a tarde, as preocupações sobre o evento aumentaram ainda mais. Gugelmin sofreu um forte acidente, escapando na curva 2 e parando somente na curva 3, onde bateu de novo.
No impacto, o brasileiro experimentou 113 pontos de força G e, como consequência, acabou desmaiando. Gu Zhoumin recebeu atendimento, foi hospitalizado e acabou ficando de fora de todo o resto de semana de corrida. Após o acidente, o piloto explicou que o seu pé havia ficado preso entre os pedais e ele acabou acelerando de forma descontrolada, ou seja, o acidente não teve relação com efeitos da força G. Brack melhorou seu tempo e atingiu a média de 376,240 km/h. Embora vários pilotos estivessem gostando da pista, comparando o oval a uma montanha russa, o médico da categoria, Steve Alvey, estava preocupado. 2 pilotos foram atendidos por ele relatando tonturas devido à alta velocidade atingida na pista, e devido a isso eles não estavam confiantes na capacidade de pilotagem. Mais tarde, Tony Kanaan e Alessandro Zanardi afirmaram sentir os sintomas. No sábado, a situação não foi muito diferente, com pilotos atingindo mais de 380 km/h durante a terceira sessão de treinos livres. Outro brasileiro, o piloto Cristiano da Mata, também bateu, mas dessa vez ele conseguiu sair sem problemas do carro. Relatos de pilotos confusos e com tontura começaram a aparecer, mas foram considerados como casos isolados. No qualifying, Brack foi novamente mais rápido, com uma média de 375,697 km/h, com Oriol Serviá em segundo e Patrick Carpentier em terceiro. Com voltas em média de 23 segundos, os pilotos estavam se expondo a 5G de força por 18 segundos na média, devido à alta velocidade dos carros. No fim da tarde, Carpentier foi ao centro médico examinar o pulso, que havia sido machucado em um acidente anterior, e durante o atendimento relatou que não conseguia andar em linha reta nos 4 primeiros minutos após sair do carro. O alerta estava dado. Ovey convocou os pilotos para uma reunião e nela descobriu que 21 dos 25 pilotos estavam sofrendo com sintomas, todos eles relacionados a consequências da alta força G. Pilotos descreviam sintomas como desorientação, vertigem, problemas de visão, entre outros. Alguns deles começaram a dar relatos assustadores, que incluíam a perda de consciência entre as curvas 2 e 3. Outros relataram que após sair do carro não conseguiam se equilibrar como deveriam. Maximiliano Papes, por sua vez, revelou que ficou confuso com ordens simples que a equipe dava via rádio, e Adrian Fernandes relatou tonturas depois de andar na pista. Após a reunião, apenas Kenny Brack e Paul Tracy eram favoráveis à realização da corrida. Ovey entrou em contato com o Dr. Richard Jennings, então professor de medicina na Universidade do Texas. Jennings havia trabalhado na NASA e tinha conhecimento sobre os efeitos sofridos pelos astronautas e mesmo assim levou um susto. A perda de consciência devido à exposição à alta força G era comum em astronautas e pilotos de caça devido à velocidade dos movimentos, mas ela não era esperada em pilotos de carros de corrida, mesmo da kart. No caso do Texas, a inclinação das curvas aumentava ainda mais o problema, colocando pressão adicional no corpo dos pilotos. Segundo Jennings, 5G de força durante 30 segundos já era suficiente para trazer os sintomas, e o médico da categoria havia detectado 5,G de força lateral e 3,G de força vertical. O mais impressionante da situação era o fato de que os pilotos, mesmo perdendo a consciência momentaneamente, continuavam a acelerar e fazer as curvas. Isso acontecia devido à memória muscular, era como se os pilotos entrassem em uma espécie de modo automático durante as curvas, permitindo a eles permanecer na pista sem bater. Com a história ficando cada vez pior, o cancelamento da prova começou a ser cogitado, mas tanto equipes quanto representantes de fabricantes de motores recusaram, levantando possíveis mudanças para acabar com o problema. Mesmo com alternativas sendo levantadas, nenhum acordo saía entre os envolvidos, em grande parte devido aos motores, que poderiam quebrar caso trabalhassem com limitações por períodos muito longos. O debate ia aumentando e o tempo ia passando, e no domingo a sessão de warm-up foi cancelada. A corrida, por sua vez, acabou adiada 2 horas antes de seu início. Joe Heitzler, presidente da categoria, se reuniu com pilotos, donos de equipes, representantes dos fornecedores de motores e patrocinadores para discutir o caso, e pouco tempo depois anunciou o cancelamento da corrida devido à falta de segurança. As consequências da decisão de cancelar a corrida não foram poucas, nem simples. Quando a decisão do cancelamento foi anunciada, 60 mil espectadores estavam presentes. No dia 8 de maio, o presidente do Texas Motor Speedway processou a kart por negligência. Para ele, toda a situação aconteceu devido à falta de testes antes do evento, que poderiam ter detectado e solucionado o problema. O processo pedia não só o reembolso do público que comprou os ingressos, como também o ressarcimento das despesas gastas pelo autódromo para realizar o evento, entre outros danos adicionais.
Durante o processo, ficou claro que a kart havia ignorado os alertas, especialmente sobre a insegurança. Um acordo foi fechado em outubro de 2001 e estima-se que tenha envolvido um pagamento que gerava em torno de 5 a 7 milhões de dólares, além do cancelamento das edições de 2002 e 2003. Todo o processo foi amplamente criticado pelos fãs e pela imprensa, que ressaltaram a falta de segurança e o descaso. O caso foi visto como um desastre e colaborou para a venda da kart, que foi vendida em 2003 e passou a se chamar Champ Car. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!